Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. O cineasta Ken Loach sempre fez assim filmes naquele estilo de realismo social, né? Por exemplo, em 1967 ele causou rebuliço no meio político da Grã-Bretanha com o filme Come Home Cathy, que denunciava o sem-teto, né? Trouxe para o grande público um problema lá que eles achavam, entre aspas, que não tinham. Isso rendeu reunião de gabinete ministerial e até políticas para tomar alguma providência, né, contra esse problema. Ele, na verdade, então, ele fala sobre as fissuras, sobre os buracos no suposto estado do bem-estar social, do qual a Grã-Bretanha se utilizou durante várias décadas. No meados de 2010, né, dos anos 2010, ele parou a sua aposentadoria, interrompeu a sua aposentadoria para realizar o Eu, Daniel Blake, que acabou, ele tinha 80 anos já na época, que acabou ganhando Palma de Ouro em Cannes, né? Eu já tinha visto na época, estou gravando esse vídeo em junho de 2023, mas não sei por que não resenhei no blog, ou resenhei e a resenha se perdeu lá. Googlei para ver se eu tinha resenhado no meu, eu tenho blog, né? Blog do Albino Incoerente, não achei lá. Mas aí assisti de novo, porque tá na HBO Max. Esse filme, além de ter ganhado a Palma de Ouro, ele também provocou discussões na Grã-Bretanha, tá? E alguns anos depois, porque o filme ele é assim, endereçado, tem um endereço certinho, ele está criticando o neoliberalismo, ele está criticando os governos Tory, né, conservadores que têm atuado na Grã-Bretanha já há alguns anos. Então diz que depois, lá para 2019, alguma burocracia, que é muito criticada no filme, né? Que chega a níveis de Kafka mesmo, essa burocracia diz que ela foi simplificada. Eu não fui atrás disso para ver quão simplificada foi, mas disse que foi. Só que antes de continuar, que eu vou falar sobre o filme, né, sobre política britânica, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. O começo do filme é bem sintomático, né? Porque é o Daniel Blake conversando com uma servidora lá, uma funcionária do governo ao telefone, e a gente não vê a cara de nenhum dos dois. Então aí você já tem, tá? É a burocracia impessoal, que não vê cara, que você só vai... E você também não escuta, porque a conversa que os dois têm não é um diálogo, né? Não é uma coisa de uma ideia encadeada com outra. Ela pergunta coisas que não tem nada a ver e ele responde assim, claro, fica bravo e elas falam, olha, se você continuar assim, eu não vou poder te atender, né? Então, logo ali você tem um negócio, tá? É a burocracia no seu estado mais impessoal. E quem é Daniel Blake? Daniel Blake é um carpinteiro que teve um problema cardíaco, então ele estava recebendo uma pensão enquanto se tratava. E a médica dele fala que ele não pode voltar a trabalhar, o fisioterapeuta e tal. Só que ele perde a pensão. E aí, para ele conseguir ou tentar alguma coisa, quase um romance do Kafka, né? Porque daí o diretor, através do roteiro, vai mostrar como que assim o negócio quase seria cômico se não fosse mega trágico, porque ele vai ter que, por exemplo, primeiro que ele nunca consegue subir na hierarquia de com quem vou falar com chefe nenhum. Né? Ele sempre fala com algum encarregado que vai ter que perguntar para o chefe, mas esse chefe não vai estar disponível, ou vai dizer não, ou enfim, ou é aquela coisa, não, o senhor tem que receber a carta primeiro para poder falar comigo, mas eu já, não pode, né? E aí então ele vai ter que fazer coisas do tipo, ele está com um problema no coração, mas tá, já que ele não pode receber o auxílio porque ele está doente, vamos tentar receber o auxílio desemprego, mas aí ele vai ter que andar 35 horas por semana entregando currículos para um emprego que ele não vai conseguir pegar. Por quê? Porque o médico falou que não podia. Então a situação dele é bem horrível. E aí, por exemplo, você vai ver, né, tem uma riqueza de coisas ali, mostrando o padecimento do Daniel.
quando ele fica 1h48 ao telefone pagando a conta, né? Quer dizer, o filme está inteiramente sendo contra o Estado neoliberal. Até que um dia ele conhece lá no agência de empregos, Job Center, né? Agência de empregos, mas lá do Estado. É uma moça que fora relocada de Londres para Newcastle, se passa em Newcastle a história, e os sotaques estão tudo bem, né? É um bem realista mesmo. Ken Loach é famoso por fazer isso. Tem filme do Ken Loach que já passou nos Estados Unidos com legenda, porque pegava o sotaque, assim, quase dialeto da região da Inglaterra onde se passava. Bom, aí ele conhece uma moça que foi relocada de Londres, porque Londres é caríssima, até para alguns britânicos. É uma moça com duas crianças. E aí ela também está com um problema com os seus benefícios. Por quê? Ela é nova em Newcastle, então ela pegou o ônibus errado e chegou alguns minutos atrasado. Não tem conversa. Não vai poder ser atendida, mesmo que seja assim, mesmo que ela precise daquele dinheiro, né? Porque no dia seguinte, você vai comprar comida, é inverno, tá frio, tá? Então, começa uma relação de amizade entre esses dois. O roteiro é cheio de conveniências, porque na verdade ele é um filme de tese, como a gente dizia antigamente. Ele quer provar um ponto. Então, por isso, né, o Daniel, a personagem do Daniel, não tem filho, então, porque daí ele pode se dedicar a ser a figura paterna e até de avô daquela moça e das crianças. É claro que o Daniel é quase que impensavelmente honesto e bondoso, né? O que dá para a gente até pensar assim, nossa, mas será que só essas pessoas como o Daniel merecem? E se ele fosse mais complicado, né? Claro, o filme se abre para isso. E é claro, né? Todas as pessoas meio pobres são as vítimas, mas aí é porque o filme, na verdade, como é um filme de tese, é aquela história assim, porque tem uma hora que ele vai tomar uma ação lá, né? O que será que aconteceria se essas pessoas se juntassem? Será que elas não conseguiriam mudar o sistema? Tem todas essas leituras, né, que você pode fazer a partir do filme. Com exceção de uma funcionária da burocracia, todos os demais são grosseiros e não conseguem fazer nada a não ser aquilo que está pela frente. Só que essa exceção mostra o seguinte: se os funcionários tentam sair da regra, eles levam bronca. Só que o que acontece no filme? Isso acontece uma vezinha só, bem rapidamente. Então, para muita gente, a visão que fica dos servidores é de que eles têm, assim, intrinsecamente má vontade, né? Para pessoas que adoram meter pau no serviço público, é um prato cheio, porque a gente sempre tem que ver as coisas pesando lados, né? Assim, talvez precisasse ter um Daniel um pouco menos honesto e menos perfeito, apolíneo, e mais de um exemplo. Você tem, assim, 350 exemplos de servidores públicos ou de representantes do Estado agindo mal. E um pedacinho de uma mulher que age bem. Eu espero, e é punida, tudo bem, mas eu espero que, leva bronca, né? E depois ela tá lá em um funeral, ela vai participar, só prestar atenção. Só que, repito, talvez possa passar despercebido para algumas pessoas, porque é só uma mulher, mas eu espero que não passe. Mas agora que eu falei, ele é um bom filme, filmado, sim, parece às vezes quase que documental. Parece fácil, né, fazer esse tipo de filme, mas não é fácil não, porque para as cenas e tudo tem que ser muito bem estudado, né, os ângulos e tal, e tem algumas tomadas poderosas, né, como a cena em que eles vão lá para banco de comida e a moça tá tão faminta que ela, enfim, vai comer lá na frente, assim, é constrangedor. Na verdade, como que esse sistema ele é programado para desumanizar e fazer com que as pessoas desistam de procurar os seus direitos, desistam de enfrentá-los, né? Isso quem fala é um colega lá do Daniel, que é um contraponto, né? Porque o Daniel tem um vizinho que é africano lá, ele é negro. E porque o Daniel, assim,
um dos problemas dele é que hoje em dia, olha, já em 2016, hoje em dia, então, 2016, tudo é online. E as pessoas que não têm acesso ou não sabem mexer, né? Como vai preencher coisas online? Para o Daniel, fazer coisas pela internet assim, é a morte, né? É deixá-lo incomunicável e impossibilitado de melhorar ou de tomar qualquer ação. No caso do vizinho dele, é a internet que facilita o negócio. Então tem esse. O filme é bem rico, né? Em termos de subtexto. E como é um filme do Ken Loach, e é um filme bem britânico mesmo, então não dá para esperar muito, sabe, aquela coisa final muito feliz, o final onde tudo se resolve. Na verdade, dentro da estrutura daquele filme, não tem como fazer diferente, senão ele estaria escamoteando a história. Né? Por quê? Porque eles construíram o roteiro, o diretor, a cinematografia, construiu um mundo que é muito impenetrável, muito hostil contra aquelas personagens. Então, não dá para todo mundo acabar bem no filme, né? Senão o próprio filme estaria se contradizendo. E, na verdade, perderia a força que o roteiro e o diretor quiseram que ele tivesse. Por isso que esse filme acabou despertando discussões na Grã-Bretanha, né? Fóruns de discussão, tal, e acabou até rendendo alguma mudança, né? Alguma suavização lá da burocracia. Né? A gente não pode dizer que o filme causou isso diretamente, mas ele participou de assim, ser uma alavanca para discussões que depois levaram a essas leis, né? Segundo eu li no The Guardian, algum jornal aí. Então, assim, é um bom filme com bons atores, com boas interpretações, muito bom, que tem lá na HBO Max. Tchau!